mindset mais fixo, né? Uma mentalidade mais fixa, é onde a gente culpa os outros. O mindset de crescimento é onde eu trago a responsabilidade para mim, para si, e deixo de buscar desculpas ou buscar culpados. Então, basicamente, são dois mindsets. A Carol Dweck, que criou um livro lá, Mindset, muito bom, recomendo. Um outro exemplo, né? Um mindset fixo. Falta de sorte, poxa, veio o Covid, caramba, que azar. Mas, na verdade, pode ser que eu tenha o que eu mereça, porque eu não me planejei direito, porque eu não fui para o digital antes, porque eu não fui, não tive um apetite tecnológico um pouco maior e por aí vai, né? Mindset fixo, eu quero dinheiro, 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 e aí eu vou ficar trabalhando, 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 ao invés de colocar o dinheiro para trabalhar para mim, né? Gustavo, bom, aí tem várias pessoas, várias literaturas, Gustavo Cerbasi, o próprio Thiago Negro, enfim, vários célebres aí do mercado financeiro que indicam como fazer o dinheiro trabalhar, né? Ou então, às vezes, aquele que está mais perdido, né, não sabe o que quer, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né, famoso Zeca Pagodinho, para um mindset de crescimento, onde a gente tem um objetivo definido. Então, esse quadrinho aqui eu trago para vocês para a gente entender quais as duas grandes diferenças de mindset. O mindset mais fixo, mais conservador, talvez, mais rígido, né? E o mindset de crescimento, de expansão, de colaboração. E eu particularmente, tenho adotado esse mindset em todos os lugares que eu passei. Voltando aqui, bom, vimos um pouquinho de mindset, vimos um pouquinho da teoria da evolução. Falta conhecer nosso amigo italiano, Vilfredo Pareto. O Pareto, ele conduziu diversos estudos e o principal deles, bom, o mundo conhece o principal deles, como sendo a regra 80-20. Ele identificou que a maioria das posses no Reino Unido, das propriedades, pertenciam, que 80% das posses, das propriedades, pertenciam a 20% das pessoas. Ele achou isso muito curioso e começou a observar outros fenômenos. E viu que para quase que totalidade dos fenômenos que ele estudou, e aí talvez valha até a regra para ele mesmo, para os experimentos dele, né? A maioria seguia essa regra. Então, fica mais fácil da gente colocar foco, da gente colocar energia para a gente expandir em buscar iniciativas onde a gente invista 20% do esforço e traga 80% dos resultados. Tá? Isso acontece em todos os lugares. Eu passei em banco, em tecnologia, projetos, aqui no Brasil, fora do país, trabalhei em multinacionais e gerenciei equipes grandes até. Na empresa a qual fui presidente eram 500 pessoas e eu usava essa regra. Literalmente tinha que tomar uma decisão todo dia, escolher qual que era o leão que a gente queria enfrentar, e eu usava muito essa regra. Eu olhava ali os números da companhia, eu entendia onde que eu precisava investir 20% do meu tempo, porque o restante ali eram outros imprevistos. E aí, consequentemente, consegui obter um grande êxito, 80% dos resultados. Bom, voltando aqui, temos então um alicerce, onde a gente entendeu o mindset evolutivo, mindset de crescimento, teoria da evolução do nosso amigo Darwin, regra 80-20 do Pareto. Uma provocação, eu gosto sempre de provocar, é se a gente está fazendo, se você está fazendo algo realmente de coração para você, ou se você só quer satisfazer o seu ego. E às vezes o nosso ego atrapalha muito. Então, eu acabei entendendo qual que era essa diferença do André e comecei a entender e satisfazer mais o André do que o ego do André. E aí, acho que é importante, como base, como início, ter autoconhecimento. Aí tem várias ferramentas, na própria mentoria a gente viu, por exemplo, scripts de vida, seja forte, seja esforçado. Então tem várias ferramentas, coaches usam diversas ferramentas. Eu, por exemplo, trouxe uma, só para não passar em branco, que é a Roda da Vida, bem conhecida aí dos coaches. Você tem lá 4 grandes pilares,
profissional, relacionamento, qualidade de vida e pessoal. E a ideia é que a gente entenda como que a gente está em cada uma das áreas e dê uma nota, e depois onde a gente quer chegar, dê um alvo. E aí o mais importante de qualquer exercício de autoconhecimento é onde eu estou, para onde eu quero chegar. Numa empresa também, onde a empresa está e onde a empresa quer chegar. Importante para qualquer início de jornada é a gente saber o ponto de partida. Isso é fundamental. Bom, dito isto, vamos voltar aqui. Dito isto, essa base construída, entendendo qual que é o ponto de partida, entendendo essas 3 ferramentas, Pareto, Darwin e o Mindset, a gente vai para a segunda etapa, que é o... Deixa eu passar aqui. Planejamento. Próximo step, próximo passo do planejamento é identificar quais sonhos, quais objetivos, quais planos, quais metas. E aí, claro, tem várias ferramentas, né, para falar de tudo isso, mas o importante, e construímos aí um plano ao longo da mentoria, é que mais vale um bom plano brutalmente executado hoje do que um plano ótimo na semana que vem. E aí, nesse contexto desse mundo atual, deste mundo volátil, não dá mais para planejar um ano. A gente já discutiu isso na mentoria. Planejamento agora tem que ser de um mês. E planejamento extremamente detalhado de uma semana, porque o mundo está mudando constantemente. O governo muda, as autoridades sanitárias, os órgãos econômicos, por conta dos problemas econômicos. Então, é muito importante ter um bom plano. E aí, quando a gente fala de estratégia, né, como que a gente sai do ponto A para o ponto B? Eu quero ir de São Paulo ao Rio. Tem vários caminhos. E aí, cada um de vocês tem que olhar a sua maleta de ferramentas, tem que olhar as suas restrições. Poxa, eu quero ir de São Paulo ao Rio de avião, custa caro. Bom, é uma restrição. Talvez vá ter que ir de ônibus, talvez vá ter que ir de veículo. Enfim, talvez vá de carona compartilhada. Quais premissas a gente está adotando para esta estratégia para sair de A e ir até o B? E depois, claro, a gente vai validando na execução estas estratégias. Um outro ponto que eu gosto bastante é o desejo. E aí eu trago um vídeo super curtinho aqui, vamos ver se vai funcionar o áudio. O áudio talvez não seja nem tão importante, mas é da série Lucifer, do Netflix. Ele é o diabo, basicamente, ele está vivendo aqui na Terra e ele tem alguns dons, né? Afinal, é o filho de Deus. E aqui a ideia não é explorar nada religioso e tal, mas ele tem um grande poder, que ele faz a seguinte pergunta: qual é o seu verdadeiro, seu truly desire, seu desejo mais íntimo, mais verdadeiro? Porque às vezes a gente fica perdendo tempo com um desejo meio bobo para satisfazer o ego, e aí na prática é perda de tempo. Então, vamos ver aqui o vídeo. Tem no primeiro episódio, aparece um policial ali, o policial flagra ele, e aí ele conversa com o policial e faz essa pergunta para o policial, né? Vamos ver se passa aqui o vídeo. Eu não estou no modo exibição. Vamos ver aqui. Se não for também, depois eu mando o link aqui do vídeo. Acho que não. Bom, tranquilo. Seguimos. Última tentativa aqui do vídeo. Como eu estou compartilhando a tela, eu consigo pegar o vídeo original e não o que... Esse é o Mindset Ágil, já. Conseguimos... Cadê? Lucifer está aqui. Então, vamos desacoplado da ferramenta. Tá aqui, eu não compartilhei o som, mas acho que agora, compartilhando o som aqui, fica legal.
sometimes. Put my siren on and drive really fast for no reason at all, just because I can. Right? Why wouldn't you? It's fun. Feels good to get away with something, doesn't it? Yeah. Tem vídeo aí, André. Oi? Deu o vídeo aí? Não, só saiu o áudio, não tem o vídeo. Ah, que bom, pera lá, então já entendi. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se de fato, quem sabe faz ao vivo. Vou tentar aqui compartilhar a tela do vídeo mesmo. Do vídeo. Aqui. Vamos lá, compartilhando. Não aparece. A imagem está travada. Não, tá travada aqui no Prezi. Mas eu estou tentando jogar o vídeo aqui. Se não for, depois eu ponho o link também. Não tem problema, não. Vamos para a última tentativa. Não foi. Não foi estranho. Mas Pelo menos tranquilo, aqui. André. Acho que assim... Eu achei que teria ido. Mas vida que segue. Pegou. Deixa eu voltar aqui e continuamos. Bom, estão todos me vendo agora? Um pedaço. Sim. Ah, beleza. Agora sim. Bom, a ideia é que aqui a gente está brincando um pouquinho de o material da apresentação e o próprio apresentador. Essa foi a grande sacada aí que eu gostei bastante do Matias e quis trazer aqui para vocês. A ideia é que o Lúcifer, então, ele de fato pergunta para as pessoas, usa esse poder que ele tem, e aí o policial, ele faz até uma cara super engraçada porque ele fala os desejos mais íntimos dele. E como policial, ele não poderia, porque ele tem que zelar pela marca, pelo corporativismo que ele tem, né, pelo papel que ele desempenha, papel público, né, figura pública ali, ele abre quais são os desejos mais internos dele. Aí ele fala que ele quer, de fato, quebrar as regras e tal. Então, a provocação aqui que eu trago é quais são os desejos mais internos, quais são os desejos mais profundos que a gente tem. E aí sim, investir nesses desejos, tá? Bom, sonhamos, definimos ali os objetivos, traçamos planos, tem uma estratégia para sair do A até o B, então montar um negócio, montar um escritório online, uma academia online, fazer uma parceria, legal. A parceria vai ser com 1, 2, 3 empresas, pessoas. São as estratégias, definimos metas. A gente viu um pouquinho de metas SMART, por exemplo, mas tem várias outras metodologias. Uma vez definido o planejamento, o que é importante? Medir e executar muito bem. Porque senão vira ideia no papel. E aí, uma das coisas que eu acabei usando muito é fazer planejamentos, ter uma leitura crítica do cenário, da cultura a qual você está inserido. Então, são alguns ponderadores que a gente precisa fazer. Uma mesma conduta numa empresa privada não pode ser adotada, às vezes, numa empresa pública e vice-versa. Quem faz gestão de pessoas, uma equipe pequena, é diferente de uma equipe maior. E aí, falando de estilos de gestão, estilos de liderança, precisa adaptar, porque tem pessoas que você apenas delega e cobra a entrega. Tem pessoas que você já tem que dar a mão e seguir mais, porque você está formando. Então, estilos de liderança. E aí, quando a gente vai executar, o que é importante? Como que você está se guiando? Quais são os instrumentos? Você está pilotando, dirigindo às cegas, de São Paulo até o Rio, né? Ou tem equipamentos, tem instrumentos de navegação que estão te ajudando? E aí, óbvio, o GPS hoje,
eu brinco, até os meus filhos hoje, então, Bernardo com 7 anos, Guilherme com 5, os dois falam Waze, assim, com a maior naturalidade. Não, pai, é só colocar o Waze aqui que chega. Então, assim, para as crianças de hoje em dia, elas já têm esse conceito nato de direção, para nós, certamente, a gente precisa de tais instrumentos. Indicadores são pontos fundamentais. Então, quais indicadores a gente vai utilizar para esse instrumento? E aí, aqui está o core da apresentação, evoluir. O que a gente fala de evolução, André? É agilidade com princípio, com valores. Então, vamos ver um pouquinho do mindset ágil. O que é agilidade? Figura do camaleão, eu gosto muito, porque ele é a espécie, o animal que inspeciona o ambiente e se adapta, seja para proteção, minimizar o risco, seja para oportunidade, para ele atacar alguém. Então, ele usa a mesma técnica, claro, de se camuflar, mas constantemente, e aí isso é o que eu quero que vocês levem para a vida, constantemente a gente está inspecionando e adaptando, inspecionando e adaptando, ou seja, corrigindo rota. Nada mais é do que a correção de rota do Waze, por exemplo, do Google Maps ou de outros similares. Você desviou do seu caminho, o que prontamente ele faz, claro, com inteligência artificial, com uma série de outros mecanismos tecnológicos, mas o conceito é esse, ou corrigindo rota. É exatamente isso que ele faz. Por quê? Porque ele quer seguir o plano. Ele quer te levar até o ponto B. E aí, na vida, acontecem os imprevistos, acontecem todos os problemas que o mundo, talvez, e aí, mindset fixo, né? Que o mundo fez, mas, na verdade, que no mindset de crescimento que eu não previ. E aí, eu conto para vocês um episódio que eu fui em um dos empreendimentos que eu fui sócio, que eu empreendi, era um restaurante, e eu escolhi uma franqueadora errada, um franqueador desonesto, e acabei perdendo muito, muito dinheiro. E eu podia responsabilizar o franqueador, um monte de gente, poxa, podia ter envolvido um advogado aqui, outro ali e tal. Mas na prática a responsabilidade foi minha. Ninguém apontou uma arma e falou, André, você precisa assinar esse contrato. Fui eu que assinei. Então, eu acho que tem que assumir a responsabilidade e depois se adaptar. Então, prontamente, entendendo que não era mais oportuno, encerramos o negócio, página virada e seguimos em frente. Mas tem outras situações, para quem é demitido, por exemplo, eu já fui demitido. É uma situação horrível, ruim, complicada. Você acha que é o fim do mundo. Na verdade, você pode dar a volta por cima e virar a página e se inspecionar teu estado atual, trilhar um caminho ali para virar a página o mais rápido possível e se adaptar. Claro que nas perdas, sejam elas quais forem, tem um tempo de luto. É importante viver o luto para você, de fato, virar a página, senão a todo momento a gente está revisitando o passado. Então, no final do dia, o que é agilidade? É você ter maior produtividade. André, não captei ainda. Produtividade, sim, é ser mais produtivo, porque se a todo momento eu estou inspecionando e adaptando, consequentemente eu pego erros mais rápido, porque não vai para o cliente, ou até indo para o cliente um produto e serviço que talvez tenha tido algum problema, eu vou corrigir o mais rápido possível. Então, não é problema ter problemas, o problema é a gente não querer corrigi-los. Inspecionar, agilidade também é o quê? Melhoria de produto, melhoria de serviço, melhoria de qualidade. Então, vou fazer um desenho ali, eu sou arquiteto, vou fazer um rascunho, um esboço, e mando lá para o cliente, ele aprovou a ideia geral, o contexto geral, depois eu melhoro a qualidade do meu entregável. Então, eu faço ele já no AutoCAD, num outro software, e aí eu, obviamente, demoro um pouco mais tempo, mas eu entrego depois uma qualidade, mas o retrabalho é muito menor. E com isso a gente consegue uma rapidez, uma agilidade muito maior. Então, ordem do dia, inspecione e adapta, inspecione e adapta.
E isso vale também para o planejamento. Às vezes a gente entende que o planejamento está bom, mas nada oportuno como compartilhar com uma pessoa, um mentor, um colega, um cônjuge, sei lá, o grupo de trabalho que você entende oportuno, para poder revisitar, inspecionar esse planejamento, identificar falhas, identificar vulnerabilidades e adaptar esse planejamento. Então, inspeção e adaptação, muita gente usa, sim, em tempo de execução de um projeto, por exemplo, mas é muito em tempo de entrega de um produto, de entrega de um serviço, mas é muito oportuno em tempo de planejamento também. E aí, valores. Eu trago alguns valores, uns princípios do Mindset Ágil. O Manifesto Ágil, criado há décadas atrás, ele fala o seguinte, ele foi iniciado lá para desenvolvimento de software e eles perceberam que a maioria dos projetos de software, cerca de 70%, falhavam. E aí um grupo, se não me engano, de 30 pessoas, 29, 30 pessoas, se debruçaram e encontraram um conjunto base de valores, esses 4 valores. E eles entenderam que muita coisa que era produzido lá em tecnologia podia ser aplicado a outros nichos. E eu uso isso muito no dia a dia e acaba prevalecendo. Então, o que a gente tem aqui nesse quadrinho, nessa tabelinha? Do lado esquerdo, dos valores primários, é o que prevalecem sobre os valores secundários. O que acontece na primeira linha aqui? Indivíduos e interações. Isso é muito mais importante do que processos e ferramentas. E olha como é engraçado esse mindset. Vamos pegar um exemplo aí, acredito aqui que quase ninguém odeie uma URA, uma unidade de resposta automática dos famosos da NET, de bancos, de telefônicas da vida e por aí vai. Você acaba caindo num processo e você fica preso naquele processo, você fica revoltado naquele processo e às vezes você fica revoltado com o atendente daquele processo porque ele tem ferramentas limitadas, ele está seguindo um script. As ferramentas dele não dão tantas alçadas que ele possa resolver de fato o seu problema. E aí a gente fica pé da vida, por quê? Porque deveria prevalecer o indivíduo, a necessidade do indivíduo ou a interação que a gente tem com a empresa, com a companhia. E não é o que acontece. Foi muito engraçado num tempo de... Participei da fusão do Itaú e do Unibanco, foi um momento incrível, fantástico, 2 bancos enormes, a gente fazendo provisão de mercado de 20 bilhões, um negócio gigantesco, surreal. E aí, naquele momento, na união da cultura das 2 empresas, discutiu-se muito sobre os valores das 2 empresas e como criar um conjunto único de valores. E ali falava que pessoas estavam acima dos processos, porque tinha muita gente que criava um processo para se esconder atrás, né? Isso ainda acontece em algumas empresas grandes, em multinacionais. Então, a pessoa se esconde atrás do processo, põe a culpa no processo e pronto. Deixei cair porque o processo falava que era para cair, né? E aí, acho que o brasileiro, né, aqui tem esse mindset diferente. A gente não deixa a peteca cair, mesmo que às vezes o processo esteja errado. Tá? Isso estou falando de cultura brasileira, cultura, na verdade, latino-americana, em contrapartida com cultura americana, cultura, às vezes, até europeia. Bom, segunda linha aqui, produtos ou serviços utilizáveis do que documentação e burocracia. O que adianta um manual enorme se as pessoas hoje não leem? Exemplo clássico, iPhone. Cadê o manual do iPhone? Não tem. Você vai utilizando, é tão intuitivo, porque o foco é o aparelho e não o manual do aparelho. Claro, tem que existir uma documentação mínima para entrega de produtos, algum contrato mínimo de serviço, mas, em primeiro lugar, no pedestal, precisa estar o produto e o serviço. Não faz sentido. E aí, em gestão de projetos ou projetos waterfall, né, cascata, investia-se muito tempo, mas muito tempo em documentação. E aí, via-se que essa documentação ficava obsoleta. E aí, falou, poxa, mas na prática o software serve aqui para algum conjunto de funcionalidades, é um produto, é um serviço ali, mas a gente gastou mais tempo fazendo documentação do que codificando, né? Do que criando o próprio produto.
Então, esse é um mindset ágil, um valor do mindset ágil. Terceira linha, colaboração. Colaboração é ordem do dia, em contrapartida a contratos. E aí eu vejo muita gente, claro, contrato é importante, traz segurança, é óbvio, precisa, né? A gente tem vários advogados, excelentes advogados aqui no grupo, e é importante ter um bom contrato redigido, trazer solidez para todas as partes envolvidas, para todas as contrapartes. Agora, em discussões, o pessoal quer a ferro e fogo o contrato, mas, poxa, será que não dá para colaborar acima do contrato? E aí é uma relação ganha-ganha, uma negociação ganha-ganha. Então, é um valor muito mais bem visto, mais quisto do que contratos. E resposta à mudança, ou seja, responsividade, a última linha, o último valor, do que seguir um plano. Às vezes a gente fica tão rígido no plano, e quer seguir esse plano, e sai dando murro em ponta de faca, que a pergunta é, será que faz sentido hoje seguir esse plano? Ou será que não faz sentido eu ter uma resposta mais rápida e adaptativa a esse plano? Porque talvez, e provavelmente foi isso que aconteceu com a maioria, com essa pandemia, é que todos tinham um plano. E tem pessoas, por incrível que pareça, empresas que eu ainda vejo tentando seguir um plano que já não faz mais sentido no contexto atual. Ou seja, está perdendo tempo de resposta, está perdendo tempestividade. E aí, óbvio, está fadado ao fracasso. Não tem jeito, não tem saída, vai estar fadado ao fracasso. Então, só vão ter dois tipos de empresa no mundo pós-pandemia: aquelas que faliram, que encerraram suas operações, e aquelas que se adaptaram, aquelas que mudaram o seu plano. Bom, vimos os valores, vimos a agilidade, agora já entendemos como fazer uma boa execução. Se já entendemos qual o ponto de partida da jornada, qual que é o planejamento feito e qual que é a execução dessa jornada, agora é hora de entender como que a gente vai mais longe nessa jornada. Óbvio, sozinho a gente chega lá? Sim, mas com pessoas, parceiros, a gente chega muito mais longe, muito, infinitamente mais longe e muito mais rápido. Então, a agilidade é a habilidade de fazer as coisas fáceis, rapidamente. Então, aqui eu trago, tenho um post, fiz bastante post na semana passada e essa semana em referência a mentores. Mas não só de mentores, a gente pode se valer do uso. Aqui a gente pode pegar amigos, familiares, sócios, colaboradores e por aí vai. Mentores, claro. E aí a figura do mentor, claro, pode ser desde uma inspiração, alguém que já tem até, que não esteja aqui nessa vida, e pode ser pessoas, mentores que estejam vivos e nos sirvam de inspiração. E aí é legal, André, poxa, eu vou ter um mentor? Não, tenha vários. Por quê? Eu trouxe aqui alguns dos 6 mentores que eu comentei essa semana. Tenha mentores que sejam mestres. Então, em cada nicho que você atua, em cada carreira que você tem trilhado no mundo corporativo, no empreendedorismo, como profissional liberal, profissional autônomo, qual é o mestre das artes? Eu estou no ramo da saúde, por exemplo, no setor da saúde, eu sou um médico. Poxa, quem são os médicos que atingiram o estado da arte naquela tua especialidade? Então, neurocirurgião. Quais são os top 3 neurocirurgiões do Brasil, do mundo? Esses caras são os mentores, os mestres da arte para você. Tenha mentores que sejam guerreiros, defensores da tua causa, ou seja, quem de fato comprou a tua ideia. Então, é uma academia online, legal, quem está nessa junto, quem comprou a ideia e vai perseverar junto, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Amando-te e respeitando-te, claro, tem que ter respeito. E aí, vai defender, vai falar bem. Então, você está numa empresa. A gente tem aqui várias pessoas que trabalham em grandes empresas, setor de cosméticos, por exemplo.
Tenha pessoas, mentores dentro da tua empresa que vão te defender, que vão falar bem de você para toda a empresa, para o teu chefe. E não estou falando que é para bajular, não. É o cara que vai falar, pô, eu entendo o que essa pessoa entrega, eu sei qual que é o real valor que essa pessoa aporta e eu vou defender sim. É um cara ético, é íntegro, transparente. E aí, claro, entrega valor. Poxa, não tem como não defender uma pessoa dessa dentro da empresa, dentro do ambiente que você se encontra. Tenha mentores que sejam copilotos, aqueles que vão te ajudar, te dar o braço, e você tem alguma dúvida, você conta com ele. Em geral, é um amigo, é um confidente. Poxa, o Rodrigo até comentou, né? Pô, eu tenho algum problema aqui, eu consulto, pô, preciso disso rápido. Pô, quem que eu vou consultar? Ele tem lá 2, 3 pessoas que ele já na cabeça, pô, eu já sei quem eu preciso fazer essa pergunta. Então, ele vai lá, pergunta para esse profissional, para esse mentor, e acaba sendo um confidente de se abrir mais, né? Então, ele vai fazer o disclosure de informações sensíveis, de confidencialidades, que ele não poderia fazer com outros mentores, né? Tenha mentores visionários, aqueles que, não os que viajam na maionese, mas os que, poxa, esse cara está olhando alguma coisa que eu não estou vendo, né? A gente pega casos célebres do Jeff Bezos, por exemplo, o próprio Steve Jobs com a criação do iPhone, e não defendendo ou sendo contra ele, mas a atitude de inspirar a criação de um produto inovador. O Elon Musk, pô, vamos para Marte, vamos para a Lua, vamos por ônibus, vamos fazer turismo e levar as pessoas. Poxa, entendo assim, que é só uma dúvida de quando. Porque vai acontecer. Se der 1000 anos, esse cara vai entregar isso. Fato, ele é o legado dele. Mas certamente vai ser antes de 1000 anos. E aí, tudo isso que a gente tem visto, que parece muito louco, parece... Já vou me entregar a idade aqui, parece os Jetsons, o desenho animado, é pura realidade. A única dúvida é em quanto tempo. Então, tenha mentores visionários que vão tirar a gente da nossa zona de conforto e às vezes vão abrir o olho para uma coisa que quase ninguém está vendo, né? É a carta do louco aqui, para quem gosta de tarô. E mentores nexialistas, que conhecem com amplitude diversos temas, então consegue fazer esse acolhimento inicial, né, como se fosse um clínico geral, e consegue debater com profundidade alguns temas. Então, alguém que conheça tecnologia e projetos, por exemplo, e negócios, certamente vai te ajudar muito mais do que alguém que seja só tecnológico, se você quiser uma discussão mais ampla. E aí, claro, se você precisar de um especialista tecnológico para discutir, por exemplo, o banco de dados, aí tem que ser com exclusividade alguém especialista. E aí uma coisa que eu vejo que é muito importante de qualquer mentor, qualquer método, segue o método. Porque a maioria acaba querendo... entendi aqui o método do mentor, entendi o método da ferramenta, mas eu vou adaptar aqui, vou dar o meu jeitinho. E aí, às vezes, tem o insucesso, tem o fracasso, e foi muito por conta da adaptação do método que não seguiu a risca, né? É igual bula de remédio, tem que seguir a risca, senão não faz o efeito desejado. E aí a brincadeira ou até a provocação, na pior das hipóteses, se não der certo, você seguiu a risca e põe a culpa em alguém para sacanear. Mas vamos ver o conceito do Shuhari e como que isso se aplica. Aqui. Opa, cortou um pouquinho. Bom, o que é o Shuhari? Né? Um conceito de artes marciais japonesa, que o Shu significa siga. Siga as regras. Independente de você concordar, discordar, apenas siga. É igual no filme do Karate Kid, que ele não entende de fato por que ele está limpando o chão, por que ele está fazendo diversas atividades que não tem nada a ver com o que ele, teoricamente, lá o aluno queria, o menininho, mas ele tem que seguir. Segue a regra, segue o mestre. Siga todo o processo, toda a ferramenta, todo o método que ele te passar. Depois, pela exaustão que você começa a praticar e entender, você pode sim quebrar. Por quê? Porque você entendeu a raiz do conceito.
Você entendeu qual que é o core do conceito, você domina, você praticou por exaustão, e aí sim você pode começar a discutir e quebrar conceitos, né? Em metodologias ágeis, por exemplo, tem o Scrum, né? Que é um framework, então ele é o esqueleto, e aí você pega esse esqueleto e adapta para a sua realidade. Então tem lá uma parte que fala, olha, você tem que fazer um encontro ali, de uma determinada periodicidade. E aí pode ser uma semana, 2, 3, um mês, por exemplo. E aí você monta ciclos periódicos. Uma vez que você entende isso de fato, aí você pode quebrar. Então, aprende, executa os ciclos, vários ciclos, quanto mais melhor. Em algum momento você fica tão bom que aí você pode começar a quebrar os ciclos. E aí é a figura do ovo aqui, né? É você quebrar o ovo para nascer. E aí depois sim, depois de quebrar os ovos, você ser um par do seu mentor, porque você passa a ser quase que um par do mentor, aí sim você pode transcender o método. Isso são muito poucas pessoas que conseguem fazer. E aí você ganha a liberdade total, é quase que quando você vira mentor do seu mentor, tá? Para aquele assunto. Então, sigamos o Shuhari. Ah, tá aqui. Então, desenvolve, aprende as regras, depois 90% das pessoas para aqui, seguindo as regras. Um percentual vai para quebrar as regras, porque aprende de fato o core daquele processo, e depois um percentual menor ainda acaba transcendendo, virando novos mentores. Bom, a ideia é que a gente vá mais longe com mentores, mas pode ser outras pessoas que vocês entendam, coaches, professores, consultores. Eu trouxe bastante a figura do mentor, até porque estamos em uma mentoria. Bom, e aí para a gente concluir o Mindset Ágil, uma vez que a gente iniciou a jornada, planejou, executou, se adaptou, inspecionou e adaptou, junto com parceiros a gente foi mais longe, é hora do sucesso. Então, honremos os aliados, honremos os mentores, os parceiros que nos ajudaram, as equipes, todas as pessoas. Tudo é possível construir porque existem pessoas por trás de todo projeto, de toda empresa, de toda grande ou pequena realização. Celebre toda e qualquer conquista, toda e qualquer vitória e, obviamente, depois de encerrar um ciclo, uma jornada, um produto entregue, um serviço, um novo escritório, uma nova empresa, é hora de começar uma nova jornada. E o que eu deixo de surpresa para vocês, porque amamos surpresas, adoramos, é o mapa mental. Um pouco mais de detalhes do que nós vimos aqui e um PDF da apresentação de hoje. Estarão disponíveis até amanhã, final do dia. Mas para quem já quiser fazer o registro, o cadastro, www.andrersanches.com/downloads. Foi um prazer estar aqui com todos vocês nessa jornada de Mindset Ágil. Espero que tenham gostado. Agora vamos a uma boa sessão de perguntas e respostas. Deixa eu desconectar aqui. Fala, Rodrigo. André. Boa, cara. Muito conteúdo, hein, gente? Muito conteúdo. Acho que o que ele falou que dava para falar umas 3 horas, rápido, para a gente poder trocar ideia. Foi muito denso, André. Muita coisa. Tem material para semestre, viu, cara? Tem. Isso aqui dá para dar material aí, uma aula Rodrigão, para semestre de faculdade. Tô sabendo. Então, gente, o que rola aqui agora, para quem é visitante, a gente faz uma sessãozinha de perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta para o André com relação aos projetos de vocês, com relação a um projeto que você tenha na empresa, com relação à carreira, como o André falou, a gente tem o conteúdo ou o conceito do Mindset Ágil se adapta às várias situações. O Carlos Ono falou que tem uma pergunta. O que eu vou pedir para vocês? Se vocês puderem, posta a pergunta de vocês no chat.
porque ajuda você a organizar a sua pergunta, tá? Então, se você puder já postar qual é a pergunta, a gente vai colocando você na fila. Carlos Ono, pode abrir teu áudio e fazer a pergunta, Carlos. Boa noite, André. Tudo bem? Prazer, gratidão pelo convite. Boa noite, Carlão. Se puder aumentar um pouquinho o áudio, Carlão. Já está no máximo aqui. Beleza, vamos lá. Minha pergunta é em relação aos cenários diversos que você falou, a transição do pensamento ágil, como que funciona em si com relação à equipe, você usando diversos softwares de gestão de projetos que existem no mercado, fazendo propaganda aí com vários tipos de tarefas, de agilidade para as pessoas em relação às suas funções, quando às vezes temos que substituir as pessoas em algumas tarefas, porque às vezes elas ficaram doentes ou porque elas se desligaram da empresa e não tem quem seja o especialista da área dela, e aí todo mundo tem que se virar nos 30 em si. E unindo esse seu know-how de agilidade para passar para a equipe, como que funciona quando o cara mesmo que é o especialista do código lá, se o cara é programador ou ele é especialista na área médica, ou ele é um enfermeiro, ou ele é o cara do setor de vendas, ou é o cara do setor de marketing digital em si. Quando tem esses tipos de especialidades específicas que nem todos estudaram afinco o quanto o cara é especialista naquilo, entendeu? Na hora de colocar alguém tarefeiro lá. Tá bom, pergunta boa, Carlão. Eu vou fazer um link até mais amplo para responder ela, tá bom? Sejam empresas pequenas ou principalmente empresas grandes, vou contar a última experiência que eu tive na República Dominicana, onde para um grande banco lá de varejo local, nós implantamos esse mindset ágil. E a gente lidou muito com alguns pilares que foi a cultura da empresa, o ambiente político, porque é importante tratar isso também, e o treinamento das equipes. Então, a implantação passou por todas essas camadas, porque não adianta os times ágeis, os squads, o nome que a gente queira dar, para células ágeis, a gente treinar, implanta uma ferramenta, Gira, por exemplo, mas tem várias outras ferramentas. Implanta o processo de desenvolvimento, implanta o framework Scrum ou qualquer outro que o valha. O que acontece? Se politicamente a cabeça da companhia não comprar, vai ficar um projeto fadado ao fracasso. Esse foi o primeiro ponto que eu percebi que muita empresa não faz, tá? Falando até aqui do Brasil. E aí o que acontece? O ambiente político, você vai ter que entender quem está mais comprado, porque você quebra muito da hierarquia e tira poder. Agora, para empresas menores, isso acaba sendo mais fácil. E aí eu quis dar esse pano de fundo, porque se você não tocar a cultura da empresa e tocar o ambiente político e de troca de perda de poder, o projeto vai afundar em algum momento no futuro. Para o curto prazo, entendo que é a tua pergunta, aí não tem jeito, Carlos. Você precisa ter alguma contingência já mapeada, então principalmente com o pessoal de RH, principalmente com novos job descriptions. Os times são sim multidisciplinares e responsáveis pela entrega, tá? O que acontece? Eu tenho só um único programador. Ali você já tem um risco. O Scrum Master, por exemplo, que é quem vai lidar com as dificuldades ou vai escalar esse tipo de problema, ele precisa levar esse alerta. Se não tiver na companhia, se for uma empresa pequena, não tem muitas vezes contingência de trocar pessoas, você vai ter que mitigar esse risco. Então, tá bom, dá para a gente contratar um programador ad hoc, ou seja, mais pontual. Você precisa entender esse risco. Se ele for relevante, aí você precisa ter essa tua contingência. Citei uns 2 exemplos aí de contingência, mas em empresas maiores é mais fácil de contingenciar porque você tem mais mão de obra, tá? E isso aconteceu lá, Carlão. A gente teve uma pessoa que teve que sair às pressas, quase que assim, amanhã não venho, tá? E o que estava ongoing, em andamento, ficou para Deus. E aí tivemos que
buscar outro recurso dentro da companhia. Agora, quando a empresa é pequena, aí a recomendação que eu sugiro, já deixa ali na manga 1, 2, 3 pessoas, é a história do plano B, plano C, plano D, né? Tem que ter se o risco for grande. O Marcão de Souza aqui, tá por aqui, amigão, sabe que eu incentivo a ter o plano B, o plano C e o plano D. Gratidão, Senão é a história de você não se autorresponsabilizar. E principalmente você tem que se responsabilizar porque você identificou esse risco. Cara, o projeto está concentrado na mão de só uma pessoa. Pode ser um user designer, por exemplo, um UX, um CX da vida. Se você tem essa concentração, você precisa mitigar o teu risco, tá? Valeu. Obrigado. Obrigado pela pergunta e pela presença, Carlão. Boa. Temos mais uma pergunta aqui, Isso. Rodrigão, da Márcia Verrone. Isso, pode deixar. Na sua opinião, aqui, qual o maior desafio ou dificuldade para a implantação deixa da ela metodologia? perguntar, André. Calma, velho. Cara, é ágil. É ágil. É rápido. Vai lá, Marcinha, Ágil, complementa. rápido e, né? Tudo bem? Ótimo, maravilha. Eu acho que vocês já respondem em parte, mas qual que você acha que é o maior desafio mesmo para a implantação desse tipo de metodologia? E eu queria te perguntar também, tirando as startups, que a gente sabe, né, que é default esse tipo de processo, que tipo de segmento hoje você acha que no Brasil está atuando mais fortemente com esse tipo de metodologia? Se tem algum que se destaque? Olha, eu tenho visto, a Maritza falou que eu tô acelerado. Na verdade, eu sou acelerado, eu tô mega empolgado, porque é um tema que eu amo de paixão. Se deixar, eu vou até às 4 da manhã, hein? Já tô pedindo autorização, Rodrigão. O André não é o seja apressado, né? Seja apressado é nível 1, o André é nível 5. Eu tenho seja agradável. Se todo mundo quiser, a gente vai até às 4 da manhã, tranquilo. Daí eu tenho um machado, então a gente vai até às 9. Vai lá, André. Pô, a gente abre um mundo paralelo aqui. Bom, mas, claro, startups começam com um conceito lean, né, com um conceito enxuto, e tem que ser para ter mais êxito no sucesso da startup. É um mundo que eu gosto bastante. Eu tenho visto no empreendedorismo, tá, iniciativas mais estruturadas de metodologias, de design thinking, de Scrum, enfim, desse mindset ágil, tá? E eu tenho visto com bastante lucidez, tanto do Sebrae quanto iniciativas no próprio governo. A coisa está acontecendo aos poucos, né? O que eu vejo, assim, de dificuldade, quando a empresa é muito grande, você tem o corporativismo que joga contra. E é muito engraçado, Mar, que a gente vê as pessoas querendo ficar abraçada com o cargo, né? Porque você tem uma troca ali, você tem que manter até alguma estrutura ali funcional, gerencial, porque senão vira uma anarquia, né? Uma rebeldia ali descontrolada e, pô, quem que paga o salário, né? Quem que toma algum tipo de decisão ou com algum nível de alçada? Mas é um empoderamento tão grande, que particularmente eu gosto, porque você empodera as pessoas, responsabiliza, dá os desafios, né? E aí por trás ali a gente até desenvolveu uma gamificação no RH para ser mais meritocrático e tal, que o maior desafio é o ambiente político, é você fazer com que as pessoas de fato entendam e que elas não vão perder com isso, porque elas estão acostumadas a ter uma cadeira, a ter um cargo para ela abraçar. Então, lembra do início do slide, do início da apresentação, que eu falei de você e do ego? Porque elas ficam presas no ego, num estado de ego. Isso aqui é meu, eu quero e é o que eu valorizo. E elas acabam não entendendo que o valor agregado que ela pode contribuir para a companhia é o que vai levar ela ao sucesso. Então, de fato, o ambiente político foi mega desafiador lá e não é diferente no Brasil, tá? Porque a gente está acostumado a ter um cargo. Eu quero uma cadeira, e depois a cadeira, quanto maior, melhor, a história da briga por poder. E como os times multidisciplinares, os times ágeis, as células ágeis, elas são pequenas, em geral, aí até 9 é o recomendado, você tem uma horizontalização da empresa muito grande, né? E aí a maioria está
das pessoas, eu me incluo, viveu e trabalhou em empresas muito mais verticalizadas. Então, esse é um dos principais pontos, o aspecto político que está por trás da briga de poder e aí é o mindset. A gente investiu muito em treinamento. E assim, é treinar, 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 mas com o mindset de que o próprio treinamento você inspeciona e adapta, inspeciona e adapta. Então, tinha treinamentos que a gente fazia para o varejão, põe lá 100 pessoas, treina legal. Desse varejão, 80-20, 20% não entendeu. Pega os 20%, uma nova rodada, um novo ciclo. Pega mais 20%, um novo ciclo. E até uma hora que vai enraizando com o passar do tempo. Mas é uma jornada, mano. Não tem receita, não tem bala de prata que você fala, ó, segue aqui e funciona. A própria jornada é uma jornada ágil. Você tem que constantemente inspecionar e adaptar. Fez sentido, Má? Total, obrigada. Muito bom. Agradeço. Agora o próximo aqui é o Leandro Andrade. Grande Leandro! Ó, Beleza, André? Então, de ter você aqui, meu amigo. Tudo bem, meu querido? Abração aí a Maravilha. todos aí. André, excelente palestra aí. Como acho que você sabe, eu trabalho numa empresa aqui na região de Suzano e desde o começo do na ano... região de Mogi, só para não dar o spoiler. É verdade, é verdade. Já pensei, apesar que já dei um pouco, né? Então, e desde o começo do ano, a alta direção, como você mesmo falou, a alta diretoria da empresa que eu trabalho, implementou esse mindset ágil. Tanto é que criaram uma diretoria executiva justamente em relação a isso, a implementar a agilidade no grupo, a empresa, né? E eles criaram uma liga, né, de embaixadores, montaram um time de agilidade que diversos setores do grupo tá participando, né? Então, isso que você falou veio, acho que, de encontro à mentalidade da empresa com a qual eu trabalho. Mas como mudar a mentalidade de uma empresa que já vai fazer quase 100 anos? Como você sabe, eu trabalho na parte operacional e eles estão me chamando para ser até o embaixador, porque ninguém se interessa para esse tipo de não sei, metodologia, não sei, aplicar agilidade na parte operacional, muito pouca, quer dizer, praticamente acho que só eu estou participando da área operacional da empresa, isso que é uma empresa uma empresa mundial, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Como mudar esse pensamento eu não gosto de falar chão de fábrica, eu gosto de falar nível operacional, já está começando lá de cima e eles estão querendo implementar até lá embaixo. Valeu, abraço. Obrigadão, Leandro. Muito boa pergunta. Eu já trabalhei no chão de fábrica já de uma empresa, trabalhei com alguns operários na área de telecomunicações e um outro mindset, são mindsets diferentes, né? Cara, fico muito feliz mesmo de você ter sido convocado para ser um dos embaixadores aí, até porque te conhecendo, sei que você já é adepto dessa filosofia, já é um cara de vanguarda. E não tem caminho, cara. Você pega grandes empresas, por exemplo, Ambev. Poxa, Ambev não consegue inovar constantemente. Eu participei de uma consultoria na Ambev para a área de compras, na área regional Latam. E o que a gente via lá era muita inovação, inclusive no chão de fábrica. Então, era uma área estratégica de compras, adaptando processos, linhas de produção, seja de cerveja, de refrigerante, e trazendo inovação. Então, ela pode e deve acontecer em qualquer nível, porque senão vai estar fadado ao fracasso. Vocês entregarem o que vocês entregam hoje, do mesmo modo, a questão é só em quanto tempo vocês vão sobreviver. Porque vai vir alguma startup, alguma outra empresa grande, um mindset mais ágil, e vai começar a tomar mercado de vocês. Isso tem acontecido em bancos, isso tem com as fintechs, tem acontecido na área de seguros, com as insurtechs, e hoje em dia todas as techs da vida
porque as empresas calcadas em tecnologia, mas principalmente em inovação, através do uso de tecnologia, conseguem uma escala muito grande. Então, Leandro, se você... primeiro ponto é mergulha, cara. Mesmo que você achar que você está sem paraquedas, alguém vai te dar o paraquedas no meio do caminho, tá? Fica tranquilo, é o salto da fé. E aí, o segundo ponto é, na empresa, é bater, bater, bater. Aí, se fosse o Rodrigo, era dar machadada, né? Porque vai no amor ou na dor. Só tem 2 caminhos, cara. Ou é o amor ou é a dor. E aí as pessoas vão escolher, e aí eu vou brincar. Trazer casos de que ou foi no amor ou na dor. Você pega quem era datilógrafo, morreu porque depois vieram os computadores. Não tem mais um datilógrafo. Você pega quem trabalhava com prancheta, com projetos. Eu cheguei a fazer, né? Revelando a idade. Depois veio o AutoCAD. E assim, vem e aí a inovação, né, não pede licença, não pede desculpa, né, Rodrigão? Ela pede licença, passa e atropela, é um rolo compressor. Então, assim, não as pede pessoas... licença, pede desculpa, né? não Porque pede licença, passa. pede desculpa, exato. E aí, o que acontece, Lê? Você vai ver que os profissionais, em algum momento, ou eles vão ficar desgastados, não vão entender e vão sair, vão pedir para sair ou vão ser saídos. Não tem, cara, tem que dar resultado em cada uma das áreas, tem que implantar, dar treinamento. Agora sim, é uma jornada, cara. Não adianta só pôr o operacional lá um dia, 2 horinhas de treinamento e achar que muda. Não muda, é investimento. É reunião toda semana, pôr os executivos que são embaixadores desse projeto lá no chão de fábrica para ver se o recado está chegando, se a conduta, a atitude está mudando, se o espírito de dono, o protagonismo, a responsabilização está chegando, porque existe um empoderamento. E aí, cara, 80-20, de novo. 80% das pessoas vão se motivar, vão entender, vão comprar o projeto, vão ser mais dono, vão trazer novas ideias. Óbvio, os gerentes e aí a estrutura funcional da companhia tem que olhar, acatar e implantar. Coisa boa não tem motivo de não implantar. Tem que ser o walk the talk, né? Falar e fazer a mesma coisa. Tem que ter integridade no discurso. Se não tiver, o projeto por completo está fadado ao fracasso. Não adianta só os executivos ou só uma equipe de treinamento achar que vai implantar. Tem que mudar de fato. Só que para mudar é um caminho. Você tem que empoderar, você tem que ouvir, você tem que inovar e você tem que implantar sugestões. É claro, estou simplificando, mas você faz um comitê de ideias, as ideias que não forem absurdas, descarta e por aí vai. Mas tem que ter essa sensibilidade durante a implantação. Senão vira um discurso vazio. Faz sentido, Leandro? Não, com certeza, o André. Inclusive, algumas ideias eu já tive, né? A gente vai implementar o Kanban, né, na parte operacional, na parte... Eu falo que é Kanban, Scrum Kanban. Uniu os dois, né? E eles que me procuraram por eu ser da área operacional por muito tempo, né? E eles não estão conseguindo gente justamente para implementar isso na área operacional. Já está vindo da alta, a cúpula da empresa, só que eles não estão conseguindo. Aí eles, como você falou hoje, né? Hoje o nosso líder, né? Nosso coach, que cuida da parte disso, tive uma reunião com ele, ele comentou justamente isso, né? Que é muito difícil, está muito difícil chegar na parte operacional, que a gente tem que entregar o produto de forma mais ágil para os nossos clientes. E eu falo que é de forma literalmente, né? Nosso produto até nosso cliente final, de forma mais ágil e rápida, né? Mas valeu, André, muito obrigado, valeu. Vamos falar no privado, Leandro? Vamos fazer uma terapia de choque ágil neles lá. Valeu. Eu te ajudo lá. Obrigadão, valeu. Valeu, Lê. Bom, agora é a Selma. Selma Santos. Onde Grande está? Selma. Dei uma palestra para a equipe da Selma, hein? Que bacana. Cadê a Selma? Oi, boa noite, André. Boa noite a todos. Boa noite.
Maravilha, boa noite. Tudo bem? Então, André, foi bem bacana a palestra que você compartilhou com a nossa equipe. Eu sinto que deu uma motivada maravilhosa em todos. O pessoal está bem animado. Agora, sobre esse assunto, eu gostaria que o que você me diria quando nós tentamos trabalhar nessa agilidade, entregar mais rápido possível, a gente até busca isso com os corretores, tem conseguido isso com o cliente, você sabe que o cliente até entende, compartilha, geralmente, né, da nossa ideia, da agilidade e tudo mais, mas na outra ponta a gente não consegue essa recíproca. Porque... Na ponta do cliente? Na ponta do proprietário ou do locador, acaba gerando uma desconfiança quando a gente quer fazer o processo muito rápido. Hoje nós temos a possibilidade de entregar um contrato de locação em 48 horas, de estar entregando as chaves. Um de venda, em no máximo uma semana está com tudo pronto, certidões e tudo mais. Para quem é o cliente locatário ou comprador, isso é maravilhoso. Mas em alguns casos, para o proprietário... Na outra ponta, você tem resistência, né, do cliente. Tem desconfiança. Por que tão rápido? Aí a gente até explica, nós viemos de um mercado de incorporadoras, onde lançamentos, o que vale realmente é agilidade, que o travesseiro é o maior inimigo, né, a gente fala. Então a gente tinha essa cultura de ser muito ágil em tudo, de resolver, de repente, no dia, né? E no mercado de terceiros isso é diferente, você gera ainda, a nossa cultura ainda não favorece, porque você acaba gerando desconfiança, parece que você está fazendo alguma sacanagem, né? Por querer fazer tudo tão rápido. O que você sugere nesse aspecto? Vou relembrar um ponto da palestra que a gente falou de vendas, dos 3 Cs lá, né? O cliente, ele primeiro precisa te conhecer, para depois confiar em você, para, por último, comprar de você. E aí, na outra ponta, não necessariamente ele está comprando financeiramente você, mas ele tá comprando a tua ideia, ele está comprando o teu produto, o teu serviço. E aí, você precisa fazer com que ele conheça você com um posicionamento seguro, né? Você tem que lapidar um pouco o teu discurso com esse terceiro, porque, de fato, o locatário, por exemplo, ele já conhece vocês já fizeram algumas transações anteriores a isso, porque ele já te conhece, já te procurou, já conheceu, já houve várias interações antes. Isso está resolvido. Agora, para quem está batendo a porta pela primeira vez, você precisa lapidar só o discurso desse teu posicionamento mais ágil, mais seguro, e aí a mensagem que você tem que passar é a da segurança, e ir quebrando as objeções. Uma coisa que é legal você fazer, e a gente discute muito isso em mentoria, é identificar as principais objeções para você já se posicionar antes do mindset neural do cliente vir as objeções. Então, antes dele querer desconfiar de que é seguro, não é, poxa, mas eu assino digital, né? Aí o mercado que eu sei que tem assinado mais digitalmente os documentos, aí DocuSign, CertiSign da vida, enfim. Poxa, para quem nunca viu isso, parece um elefante branco, cabeça de bacalhau, sei lá, assusta, né? Então, você já se posiciona quebrando a objeção, trazendo um discurso, pegando aí uns 2 ou 3 clientes que passaram já por você, e aí você vai fazer um focus group com eles, fala, olha, eu queria fazer um trabalho, eu queria saber se você teve alguma objeção, seus incômodos para assinar digital, porque eu estou querendo lapidar um pouco a minha abordagem. E com quem você identificar isso e que não seguiu, você também colocar no teu focus group
para você só lapidar o teu discurso. E aí você vai trazer um discurso de maior segurança, de inovação com segurança. Tá? Legal. Respondido, Dé. Muito obrigado. Temos mais pergunta, Rodrigão? Acho que o Sérgio Iga aqui. Vai lá, Iga. Grande Sergião. E aí, mestre, tudo bem? Maravilha. Beleza. Bom, cara, é uma dúvida, na verdade, estou trazendo um case até, né, pra gente. Lá na empresa foi realmente feito todo esse trabalho que você comentou. A alta gestão participou dessa mudança de chave aí para o ágil, né? Foram montadas as squads. Então, a gente lá na TI tem a squad que a gente atende o RH. Só que é isso que eu queria ver com você. Se caso esse modelo foi feito para a gente, né? A gente tem uma squad, que ela é multifuncional, atende várias demandas dentro do RH. Só que também a gente tem 2 POs, né? 2 Product Owners. Isso encaixa? Isso tem que mudar? Na verdade, tem que ter 2 squads? Como que é essa sua experiência dentro desse modelo? Vocês estão implantando, Sérgio, boa pergunta, hein? Isso é bem legal, já é módulo avançado da mentoria e da palestra. Show. Vocês têm implantado algum framework lá, um Scrum da vida, um Safe? A gente, na verdade, começamos a utilizar o Gira. Tá. Aí o Gira você está falando da ferramenta, mas falando de framework, vocês têm adotado algum ou não? Não. Tá. Esse, às vezes, é a história do que o Rodrigo fala muito disso, né? Por que a tecnologia vem no final? Porque ela é meio. Né? E se você fala assim, isso eu vi em algumas empresas, tá, Sérgio? Não estou falando que seja o caso de vocês, mas para compartilhar com todos aqui. As empresas falam assim, eu tenho agora a metodologia ágil, é tudo ágil, mas o que você fez? Eu implantei o Gira. Cara, o Gira, assim, desculpa, o Gira é só a ferramenta, é o instrumento, e o mindset, e os processos, e os ciclos ágeis, e todo a implantação dos princípios ágeis, né? Não é só a ferramenta. Então é quase que se o cara trocasse o project pelo Gira e acho que vai funcionar, né? Esse é o meu outro receio, né, André? Porque acaba saindo do ágil e caindo no Go Horse, né? Não tem documentação, acham que ágil é isso, que não documentar nada e entrega tudo. Cara, é isso que dá um pouco de receio, né? De perder essa rastreabilidade, né? Cara, é quase que um fazejamento, né? E aí, a gente vai fazer planejamento? Não, a gente vai ser fazejamento. Sergião, é iniciativa, mas não tem acabativa. Cara. Funciona mais de um PO? Não. Cachorro com 2 donos morre de fome, é o risco que você vai correr. Não funciona. Assim, na verdade, tinham 3, funciona tá? capenga, você acha, assim, se você quiser se enganar e achar que funciona, dou carta branca. Mas é se enganar por um tempo. Se vocês gostam, de novo, sem certo ou sem errado, sem juízo de valores. Se vocês gostam de ser enganado, tapar o sol com a peneira, tá tudo bem. Se for para inglês ver, 0 de problema. Agora, cara, o PO, só dando um pouco de contexto para todos aqui, tá? PO é o Product Owner, é a pessoa responsável por maximizar o valor do produto. Qual que é o produto? Depende, pode ser um produto, pode ser um serviço, ou alguns, né? E aí, esse camarada, a responsabilidade dele é de ser visionário, né? Olhar para frente, trazer requisitos do produto para que seja maximizado o seu valor. Então, esse é um dos grandes pulos do gato aí, tá? Do Scrum, das metodologias ágeis. Então, você empodera o PO e você responsabiliza ele. Numa empresa, esse cara tem que trazer resultado financeiro. Esse cara é responsável pelo growth, pelo crescimento do produto, tá? E aí, o que acontece? Se você vai deixar 2 caras, você vai correr o risco de um cara ir por uma estratégia e por outra, ter briga política por trás, ter conflitos de interesse. E aí, o conflito de interesse nítido. Um PO é de TI, o outro PO é do negócio. Cara, o da TI vai querer se preocupar com um banco de dados, com
com contingência, com SLA, com algumas outras coisas, que são importantes, tá? Não estou falando que não sejam. E o cara do negócio vai olhar cliente, puta, tem que entregar, e assim, vamos entregar, vamos pôr para dentro e pronto, meu negócio é vender e tal. E o que acontece é que você não vai conseguir maximizar em ambas as pontas, tá? Seja o lado mais tecnológico, tem que ser robusto, sim, né, para ser escalável, mas do lado do negócio também, quais features precisam ser desenvolvidas, e nem sempre o cara que tem essa veia mais tecnológica tem isso de bate-pronto. Então, não funciona, cara. Não recomendo. Sergião, se você quiser bater um papo aí no privado, a gente vê como ajudar lá, que situação que está aí, algum diagnóstico, que ajuda que eu possa fazer alguma parceria contigo. André, o Sérgio está na mentoria. Sérgio, você está na mentoria. Então, se você precisar de já alguma deveria coisa, usar de bate-pronto, sempre. Canal aberto, Sergião. Você não precisa nem falar, né? Obrigadão. Gratidão. Acho que o Vinícius quer fazer uma pergunta. Grande Vini, citei alguns exemplos aí, hein? Vamos para a academia online. Boa noite, tudo bom? Maravilha. Eu estou iniciando o projeto, né, da academia virtual, já faz um mês, e eu queria saber se existe um momento ideal para você implantar essa metodologia dentro de uma empresa, ou você pode aplicar a partir do momento que você vê a necessidade naquele setor ou naquele funcionário, não sei. Boa pergunta, Vini, show. A empresa já existe, certo? Sim. Então existe um momento oportuno, ele se chama hoje, agora. Um momento imediato e extremamente oportuno, é já. E aí, por que eu te falo isso? E não é legislando em causa própria, tá? Eu vou pegar aqui, poxa, tá uma galera tão legal aqui, tão bacana, e muitos aqui eu conheço o projeto e tal, e eu arrisco a dizer, com 99% de certeza, que todos vocês estão fazendo algo pela primeira vez. Todos, sem exceção. Qualquer um dos projetos de vocês. Se tiver alguém que não está fazendo alguma coisa pela primeira vez, um projeto, uma ideia, uma nova estratégia, depois, se quiser levantar a mão aí e abrir, pode falar. Mas eu tenho certeza que todos vocês estão fazendo algo pela primeira vez. Você está fazendo uma academia online pela primeira vez. A Kênia, por exemplo, está indo para um escritório jurídico online pela primeira vez. A Silvia está sendo desafiada a trabalhar o Customer Experience pela primeira vez, ao sair do mundo corporativo. E por aí vai, tá? O Leslie, a Gabi, mesma coisa, a Deise, o Rodrigão, Mentoria Rebelde, é a primeira turma. O Alexandre, enfim, a Mandinha também, com a parceria TAI, todo mundo aí. O Sergião, os desafios agora num contexto mais do Corona, a Janete, a Duda também, aí dentro do contexto da parceria no Pensamento Rebelde, Herreiro, o Patrick na nova carreira, sem sombra de dúvida. E o que é um dos charmes que eu adoro do Mindset Ágil e de metodologias Scrum, toda essa sacada que os caras trouxeram, é o empirismo. É um processo empírico, ou seja, ele acontece porque não foi feito antes, nunca foi feito antes. Então, é um aprendizado. E aí, o gostoso do Mindset Ágil é que você vai aprendendo conforme você vai andando, vai trilhando ele. Não tem receitinha pronta. Eu pego aqui o handbook, aqui o livro dos magos, a Bíblia do conhecimento, seja de qual metodologia, eu implanto e sigo. Não. Ele é muito baseado no empirismo. Então, o que nós vamos fazer essa semana? E aí já aqui, puxãozinho de orelha em alguns. Eu tenho aqui o plano atividades da semana. Tá bom, pode ser 3, tá? Para a semana que vem, eu vou entregar essas 3 ações. Cara, semana que vem, você olha as 3 ações, o mais tão importante quanto as ações é a reflexão em cima das ações. Poxa, eu falei que eu ia prospectar 10 clientes. Bom, vou usar uma ação de exemplo. Até do teu caso, sei lá, vou fazer parceria com 10 pessoas. Poxa, passou uma semana,
Consegui fazer as 10 parcerias? Claro, supondo aí que 10 é um número coerente, e não é nenhum que é muito fácil, e nem 100 que é talvez intangível, né? Meta SMART, precisa ser realizável, precisa ser tangível. Legal, 10 é um número bacana, aparentemente atingível. Semana que vem, olho quantos eu fiz. 8. Bom, beleza. Por que 8? Poxa, porque 2 não me atenderam, então, será que... Aí começa a reflexão e o charme que está por trás do empirismo. O que eu inspecionei? Inspeção, 8. Meta, 10. Logo, estou aquém, preciso adaptar. E aí, o que você vai adaptar? É o speech? É o discurso? A quantidade de e-mails? Sei lá, você mandou 100 e conseguiu 8. Bom, então, sei lá, aritmética e simples. Se você mandar 200, talvez consiga 16. Bom, deve bater os 10 que você queria, né? Estou simplificando o raciocínio, mas o importante é revisitar a estratégia. Bom, se a tua estratégia traçada era por telefone e chegou nos 8, a pergunta é que outra estratégia para a semana que vem você vai fazer para chegar nos 10, para superar os 10. E aí pode ser que você fala, não, agora foi só por e-mail, eu cheguei em 8. Vou tentar por telefone. Próxima semana a meta continuou 10. Tentei por telefone e fechei 12. Cara, acabou. Assim, acabou no sentido de evoluir, dei um passo para frente, aprendi, então, em teoria, telefone é melhor. Terceira semana, só 2. Pô, mas por telefone não era bom? Era, mas talvez naquela semana. Agora é a semana do, sei lá, do carnaval. Agora eu entendo que telefone é ruim. A galera tá fora. Então, tem que ponderar um pouco pelo contexto, pelo ambiente. Lembra a figura do camaleão? Qual é o ambiente que eu tô? É feriado. É um ambiente que as pessoas são mais digitais, então não adianta eu ir bater na porta. É um ambiente diferente. Então, quais as características desse ambiente diferente para você adaptar a tua estratégia para ser mais rápido? Entendeu? Beleza. Então, Vini, uma data boa a data boa hoje é 1 de julho, tá? De 2020. Pode começar. Conta comigo. Valeu, obrigado. Mais perguntas aí? Deixa eu ver. Tá aqui, a do Sérgio foi respondida. Vini, o Galaxy teve que sair. Galaxy S9. Beleza. André. Daisy. Eu tô falando aqui no... Pode abrir. No mutado. Daisy. Oi, André. Oi, André, boa noite. Agora sim. E aí, linda, tudo bom? Tudo bem, André. Eu quero perguntar como adaptar o mindset ágil, tanto quanto positivo, para quem está trabalhando sozinha. Praticamente eu estou 3 meses em casa, só a minha equipe. Então, como que eu posso, qual a dica que você dá para quem está trabalhando em casa sozinha, meio que, como eu não tenho cobrança da minha equipe, por ter, graças a Deus, uma produtividade até melhor do que quando eu estava na empresa, mas eu tenho medo de essa motivação cair assim, de repente. Qual é a dica que você dá para eu manter ou adaptar trabalhando em casa agora nesse período que eu não tenho previsão nenhuma de voltar? Você está na mesma empresa, né? Estou na mesma empresa. E, para falar a verdade, como você falou, é a primeira vez que eu trabalho em casa e o meu resultado está muito bom, minha produtividade. Então, assim, eu não penso em voltar. Mesmo que tudo isso passar, eu me reinventei, eu estou gostando, mas eu quero um reforço, né? O que você diz aí como orientação? Legal. Daisy, mindset ágil. Você colheu frutos positivos de um trabalho remoto. Eu tenho visto várias pessoas colhendo esses frutos, que têm tido mais tempo com a família, ou seja, um pouco da imagem lá do Lúcifer, né? Qual que é o seu real e profundo desejo? Poxa, quero estar com a minha família, com a minha filha, com os familiares. Então, muita gente tem encontrado isso, tá? É bem bacana. Tem uma certa liberdade. Poxa, na hora do almoço eu estou com meu filho. Isso é legal. O que você tem que pegar é o lado, talvez, que você esteja começando a sentir falta. Então, semanalmente, eu falo semanal porque
em geral, funciona por 80% dos casos. Você tem que se avaliar. Como que está a Daisy da semana passada, trabalhando sozinha em casa? Está mais motivada, está menos, está deixando a peteca cair ou não? Se você tivesse que dar nota de 0 a 10, poxa, estou 8. Beleza. Passou mais uma semana, poxa, eu estou 6. Opa, sinalzinho amarelo. O que será que está acontecendo? Estou sentindo falta de gente, de pessoas, ou falta de sair de casa? Poxa, você vai achar algumas respostas. Então, é um exercício até de autoconhecimento. Bom, é porque eu quero sair de casa. Não aguento em casa, preciso respirar um pouco para fora. Beleza, aí é uma estratégia nova de vai passear de carro, de ônibus, vai dar uma volta de Uber, sei lá, com alguma proteção e em tempos aí de pandemia, com todos os devidos cuidados de saúde, sanitário. Você precisa ver o que está pegando mais, que estaria baixando a tua motivação. É conversar com a equipe. Poxa, se eu faz uma reunião, vou passar a fazer 2. E aí, na semana seguinte, você mede esse teu termômetro. Poxa, como é que tá? Pô, eu tava no 6, não, agora eu já tô mais motivado. Consegui dar uma volta aqui de carro mesmo rapidinho, respirei um ar puro e voltei. Ou falei com a equipe, ou seja lá qual outro problema que você detecte. Por quê? Porque é um cenário novo para todo mundo. Isso vale para a maioria das pessoas que estão aqui. Eu, por exemplo, em algum momento falo, poxa, eu vou sair aqui no domingo, vou dar uma volta de carro. E para mim isso resolve. Porque eu não tenho um ambiente corporativo ao qual eu estaria. Tem outras coisas que eu não consigo fazer, que era estar fora do país, algumas outras coisas que estão canceladas. Mas aí eu tento, então, buscar culturas externas de uma outra forma. Vou ler mais documentários, mais filmes do estrangeiro e por aí vai. Então, é muito da forma como você primeiro identifica essa necessidade, ou seja, a inspeção. Inspeciona, inspeciona, inspeciona. Ah, encontrei, legal, hora de adaptar. E dá para fazer, o marketing fala muito, né, de teste AB. Poxa, deixa eu fazer esse teste aqui, vou ver se ele dá certo ou não, vou ver se faz sentido ou não. Uma semana depois, poxa, é verdade, eu tinha que sair. Porque nem sempre, às vezes, a gente consegue encontrar uma resposta direta e objetiva para o que a gente está passando. Então, deixa eu dar uma inovada aqui, vou por um caminho diferente, vou fazer uma coisa diferente, vou ter uma atitude diferente, vou encontrar mais coisas que você consiga exercer dentro de casa, por exemplo, uma academia online, a gente já tem o Vinícius aqui, e aí você vai entender como você consegue se adaptar. Mas tem um pouco, às vezes, de tentativa e erro. Agora, não é só tentar e errar, né? É tentar, se errar não tem problema, mas se adaptar. Faz sentido, Daisy? Faz assim, ó. Pode ser o joinha, se não estiver desmutando aí. Beleza. Gratidão. Obrigada, André. Fez todo sentido. Muito obrigada. Beijo para ti. Legal. Gente, estamos quase acabando, então se alguém tiver mais pergunta, posta logo. A Kênia falou que tem uma pergunta. Mas, Kênia, você já foi uma aluna melhor, né? Você postava suas dúvidas antes. É o segundo webinário que você não posta mais, né? Precisa dar o exemplo, Kênia. Vai lá. Pode perguntar. Vamos defender. O primeiro, eu fui pega de surpresa. Eu não tinha nem formulado a pergunta direito. Agora, porque eu fiquei ouvindo todo mundo primeiro para eu tentar ver o que se encaixava para mim. André, parabéns, tá? Como sempre, muito bom. E eu queria saber, André, eu peguei um pouquinho de tudo que você falou, mas assim, como desenvolver esse mindset? Que eu trabalho sozinha, agora estou indo para o mundo digital, como você disse, passar essa agilidade para o cliente de forma online e também com parceiros, porque eu não tenho funcionários, mas eu tenho parceiros de outras áreas também, como desenvolver isso neles, fazer com que essa parceria seja ainda mais sólida. Bom, já tem liberdade um pouquinho, eu posso ir direto ao ponto. Como? Fazendo. Não tem outro caminho. Fazendo. Mas eu fazer uma parceria. Você vai
pôr no teu plano aí 2 ou 3 parcerias, por exemplo, você vai fechar a primeira parceria, não vai conseguir uma outra, uma segunda, e você vai ter que inspecionar. O que deu errado foi na negociação, foi nas expectativas que eu gerei, que eu não deixei muito alinhada no começo, que de repente o cara achou que já era para ir para a sociedade, e não era só uma troca, um mútuo, né? É importante a inspeção. Você tem ido muito bem, por exemplo, nas lives, e você percebeu que você tinha essa necessidade de levar a tua mensagem para o digital, vírgula, através de lives. Não só através de lives, mas através de mídias sociais e por aí vai. Mas eu vou pegar o exemplo de live. E como é que você já tem uma maturidade muito maior? Fazendo. Fez a primeira, fez a segunda, olhou para trás. O que você precisa ajustar? É câmera, é foco, é cabelo, é maquiagem, o tom de voz está muito alto, é tom de voz mais baixinho, é uma presença de palco, é a mensagem. Você foi lapidando isso ao longo do tempo. Isso é um processo empírico, onde você constantemente vai avaliando. Ah, não estou falando mais né, legal. E como que você faz isso? Com a ajuda de, assim, o método está aqui, é só pôr em prática, com a ajuda de mentores. Então, está todo mundo aqui de mentor, de especialista, faça uso de parcerias. Tem um monte de pessoas muito boas de fechar parceria aqui, vou aprender com eles. Que mais? Assim, vale para tudo, Kênia. É um processo assim, o mais importante, que às vezes as pessoas têm receio, dá o primeiro passo. Mesmo que às cegas, dá o primeiro passo. Depois você olha para trás e fala, quanto que eu andei? Aí, eu andei andei meio metro, andei 1 metro, andei mais do que esperado ou menos. E aí você começa a ir corrigindo a rota. É como se fosse um GPS mesmo. Você vai corrigindo a rota, mas é importante o quê? Sempre faz a reflexão. É muito reflexivo o mindset ágil. Você olha para trás, eu falo semanal porque dá uma boa base. Mensal, você fala, caramba, já não lembro o que aconteceu há 20 dias atrás. Mensal é legal, você fala, pô, o que aconteceu na segunda? Eu fechei aquela parceria. E na terça, poxa, não consegui porque eu não priorizei a reunião daquele cliente, tive que cancelar e jogar para a semana seguinte. Poxa, então eu preciso ver o meu planejamento, preciso fazer melhor o meu planejamento, por exemplo. Então é isso, acho que é fazer nessa caminhada, inspecione e adapta, para tudo, inspecione e adapta. Ainda não fechei o volume financeiro que eu quero, legal, não tem problema, é o seu estado atual, vou traçar estratégias, e aí você já tem o teu plano, é fazer a parceria, é fazer divulgação e algum outro pilar, por exemplo. Tá bom, em divulgação, você falou que em 1 semana ia entregar panfleto, mediu. Quanto que isso voltou? Ou ia fazer 3 posts, quanto que isso voltou para você? Sempre mede e adapta. E, óbvio, conta com os mentores para falar, bom, eu achei que ia fazer 1 venda por semana depois de 1 mês e não estou fazendo. Pô, vamos lá, mentor. Me ajuda, alguém do digital, alguém do marketing, alguém de estratégia, pô, legal, me adaptei, bom, nova estratégia. E segue em frente na jornada. Mas é importante, às vezes, assim, de verdade, às vezes eu vejo as pessoas mais perdidas, mas assim, é só dar o primeiro passo. Depois olha para trás, reflete e adapta e age e dá mais um passo. E vale para tudo. A gente aprendeu a andar desse jeito, a gente aprendeu a dirigir, quem dirige, né, carro, moto, seja o que for. Foi desse jeito, foi aprendendo, inspecionando, claro, ganhando um pouco de conhecimento, e a gente, nas mentorias, vem em busca desse conhecimento, implantando os métodos, os mindsets, às vezes as ferramentas, e se reinventando, né? Então, é certeza que a Kênia não é mais a mesma Kênia de 3 meses atrás, já é uma super Kênia. Agora, talvez ainda não seja a mega Kênia que você quer chegar daqui mais 3 meses. Bom, é só estratégia para mais 3 meses. Depois para mais 3, mas sempre inspecionando e adaptando. Não pode ser plano de gaveta, não. Tem que estar ali, ó, quadrinho estampado. Aqui eu rabisco as paredes, colo um monte de coisa, post-it. Todo dia tem que olhar, respirar e viver esse plano, esse mindset. E é muito gostoso, porque você vai tendo pequenas conquistas. Você mesmo falou, acho que outro dia, né? Meu primeiro cliente, fiz a live ali e tal.
E agora é o primeiro, daqui a um tempo já serão 2, daqui a um tempo serão 3, e por aí vai. Exatamente. Obrigada, André. Muito bom. Eu tô brincando com a Kênia, gente, mas a Kênia é a melhor aluna aqui, tá, né? Eu acho que assim, e gente, para todo mundo, o que é ser bom aluno? É ter resultado. Para todos. Para você esforçado é mais forte, mas é para todo mundo. Então, quando a Kênia virar para mim e fala assim, hoje eu atrasei para entrar porque eu estava atendendo um cliente que eu consegui no online, que era o meu objetivo. Perfeito. É isso que é bom, Kênia, né? Então, eu pego no teu pé porque eu sei que sempre que eu peguei no seu pé, o resultado saiu, né? Então, nem todo mundo dá pra gente pegar no pé igual. Mas a Kênia, eu sei... Eu tenho muito orgulho, viu, Kênia, pela tua evolução. Parabéns. Acho que todos temos aqui, né? Todos Muito que... A gente adora pegar no pé, né, Rodrigão? A gente adora, mas a gente não pega no pé de todo mundo, reparem isso. A Amanda, por exemplo, eu já falei isso pra Amanda. A Amanda é a pessoa mais inteligente que eu conheço, uma das pessoas mais inteligentes nessa mentoria, é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Por isso que eu fico puto às vezes quando eu vejo. Eu sei o potencial que ela tem. Ela também sabe, né? Então por isso que às vezes tem gente que a gente pega mais no pé, tem gente que sabe que se pegar no pé espana, então a gente vai, né? Mas a Kênia eu sei que pode, hein, Kênia? Então eu pego no seu pé mesmo. Eu gosto. Nada. Sei. Gente, André, tem um comentário aqui do Herreiro com essa cara de garoto, ninguém imagina que tem tanta bagagem e conhecimento profundo. Né? Caraca, Herreiro, ganhei, hein? Beijo, meu amigo. Muito bom, muito bom. André, chegamos às 9, né? É o nosso combinado. Eu só queria, André, que você fizesse um fechamento, mas antes disso também, eu vi que teve alguns convidados, acho que teve uns familiares aqui, você nem apresentou pra gente, né, cara? Poxa, temos vários familiares aqui, olha, tô orgulhoso que o pessoal tá aqui, ó, mamãe Neuza, dá um oi, papai Valdir tá aí também, ó. Oi. Os dois principais responsáveis por esse cara maravilhoso aí, que tá aqui com a gente, que a gente ama de paixão, coração, muito conhecimento, muito inteligente. Parabéns a vocês aí, viu? Karina aqui também, tá por aqui, da família. Tem amigos também, a Silvia tá aqui, ó. Beijão, Sil. Bom, na verdade, todos amigos, né? Senão daqui a pouco todo mundo vai me bater aqui. Você começa a citar nome e já viu, né? Minha prima também, Cíntia, tá aí. Gratidão, família em peso. Legal. André, faz aquele fechamento. Rodrigão, bom, eu sou suspeito, eu faria um fechamento aí até às 4, mas como você não vai deixar, eu preciso ser breve, não tenham receios de tentar. Mesmo a tentativa que nos leve a algum fracasso, esse fracasso é temporário. Muitas vezes a gente vai ter medo, a gente vai achar que algo é desconhecido. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. O importante é dar o primeiro passo. Mesmo que às cegas. Não sei nem onde eu estou, não enxergo, mas eu tenho vontade de. Se você tem a vontade, acabou. O resto vira consequência. Dá o primeiro passo, depois você abre o olho, olha para trás, inspeciona e adapta a direção e a velocidade do seu sonho, do seu desejo. Muito bom, André. Maravilhoso. Gente, a gente gosta de terminar fazendo muito barulho, mandando muita energia para o André, que doou tanto para a gente hoje. Então, eu vou desmutar todo mundo e façam o barulho, os elogios, fiquem à vontade. Valeu, André! Parabéns! Valeu, André! Parabéns! Muito bom! Parabéns, meu! Parabéns! Parabéns, André! Parabéns! Muito bom, muito bom! Parabéns! Demais. Matrix. Obrigada, André. Valeu. Parabéns. Matrix foi inovação, surgiu hoje. Ó. Gostei. Top. Legal. Valeu, Camila. Show. Valeu, Matias. Matias, minha inspiração de usar o Prezi de ontem para hoje, meu amigo. Gratidão. Aproveitando, gente. Parabéns, André. Muito bom, André. Meu amigo. Cris, Parabéns. que show. Gente, só aproveitando antes da gente fechar, sexta-feira a Márcia Jorge, que também é uma pensadora rebelde de carteirinha, mas ela não vem falar sobre moda. Ele conhece do mercado.
Ela não vem falar sobre moda, ela vem falar sobre novas tendências, sobre novas tecnologias, sobre novos mercados. A Márcia, para quem conhece de perto, sabe que ela fala sobre muita coisa, estuda demais. Então, não percam. Sexta-feira, todo mundo que está aqui também está convidado. Eu passo para o André estende o convite para vocês também. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Até a próxima, até sexta para os que estão com a gente. Se não, até a próxima. Grande abraço. Valeu. Tchau, 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 tchau. Valeu. Falou, André. Beijo, Valeu. beijo. Obrigado, Guilherme André. Beijo, beijo. Até sexta. Que legal. Até sexta, hein? Com direito a muito vinho. Sexta com vinho. Sexta com vinho. Show. Gratidão, Rodrigão. Valeu, Coração, gente. irmão. Fiquem com Deus. Falou, Marquinho. Valeu, valeu, valeu. Tchau, Cristiano. Valeu. Tchau. Tchau, Herreiro. Valeu, Cris. Valeu, Herrero. Valeu, Matias. Valeu, Cíntia, Maritza e Felipe. Parabéns, André. Parabéns mesmo. Muito bom. Sensacional. Abraço, Marquinho. Abraço, Rodrigão. Valeu. Tchau. Valeu, Marquinho. Fiquem com Deus. Foi. Fui.